caso Cláudio tende a se tornar o maior caso de ufologia brasileira? Como que a gente tem novidades aí, hein? O Rony tem novidades sobre o caso. Opa, manda aí, Rony. O caso é o primeiro caso, não só no Brasil da história. Antes de mais nada, cara, faz só um resumão aí pra galera aí que tá chegando agora. Estamos com 3.500 pessoas aqui, muito obrigado a todos, ó. Vai chegando, sentando o dedo no like, não demora um segundo pra você dar like, tá? É menos de um segundo. Faz só um resumão aí pra galera do que o que é o caso Cláudio aí, e aí explica pra nós. O caso Cláudio ainda é pouco conhecido, eu acredito que isso aí vai virar uma bomba em breve, né? Porque tem muita coisa acontecendo, inclusive estou tentando ajudar lá, Edson, Lauro, pessoas que trouxeram esse caso à tona. Esse caso acontece, então, em 2008, na cidade de Cláudio, em Minas Gerais, que fica ali próximo a Divinópolis. E em 2008, o que acontece? Em novembro para dezembro de 2008, tem povoados ali na zona rural, e os povoados começam a pedir ajuda para a polícia porque seres estão visitando esses povoados. 3 tipos de seres. Seres luminosos pequenos, 90 centímetros, seres luminosos altos, de 2 metros, ambos com olhos grandes e cabeças grandes, como se fossem seres que a gente vê, mas porém iluminados. O chamado Grey, né, pequeno e alto. O grande parecia, inclusive, aquele do Trump ali, né, que o Trump citou naquele meme, mas iluminado, né, de luz. E o outro era muito parecido com a criatura de Varginha. Tinha 3 protuberâncias na cabeça, olhos vermelhos e tinha 1,40 m e era marrom. E as pessoas vendo isso nos povoados, 4 ou 5 povoados lá da cidade de Cláudio, começam a ligar para a polícia. Ao mesmo tempo, OVNIs luminosos, não naves físicas, assim, metálicas, mas iluminadas, começam a percorrer vários pontos da cidade, inclusive pairando em cima da igreja muitas vezes. Iam em direção à cidade de Formiga e voltavam a pairar em cima da igreja de Cláudio, que é uma coisa curiosa, né, pairar em cima da igreja. E os policiais começam a ver aquilo de suas casas. O comandante, por exemplo, do pelotão lá de Cláudio, da casa dele, ele viu o OVNI em cima da igreja. Então eles começam a fazer várias operações, foram feitas 26 diligências, 26 operações, em que eles não só viram de perto esses OVNIs iluminados, inclusive quase pousando, mas também encontraram com os seres, inclusive os seres induziram neles e nas viaturas e na iluminação da cidade, efeitos eletromagnéticos e neles efeitos fisiológicos, como cansaço, fadiga, confusão mental, não conseguiam pegar a arma e etc. Isso aconteceu não uma nem duas, mas 26 diligências. A Força Aérea esteve lá em Cláudio, a Força Aérea da base de Lagoa Santa, inclusive isso é um padrão, né? As Forças Armadas sempre enviam os militares da base mais próxima, para poder, seja Força Aérea, seja Marinha, ou seja Exército, para poder pegar informações do que está acontecendo. A Força Aérea então vai, a gente sabe disso por conta de um testemunho de um sargento, que é o sargento Rabelo. A Força Aérea então toma as fotos que ele tinha tirado dos objetos, toma o filme, sorte que o Rabelo tinha esse filme, não, que já era cartão de memória, né? O Rabelo tinha copiado para o computador, então ele tinha uma cópia dessas fotos, tirado uma Sony Cybershot. Não são também imagens maravilhosas por conta da câmera da época, mas a Força Aérea toma e pede e fala assim: olha, isso aí era lixo espacial, tá? Sendo que o troço estava quase pousando no chão. E não é nada não, tá? É apenas lixo espacial e não tem nada mais nisso aqui. Então, fazem uma espécie de acobertamento em relação a esse assunto. Acontece as 26 diligências, como eu falei, os seres chegaram perto, induziram, inclusive, efeitos fisiológicos militares, e isso ocorreu um silêncio, né? Naquela época apenas o Rabelo falou dessa questão da Força Aérea, porque ele estava se aposentando, e os outros militares ficaram em silêncio durante esses 20 anos, até que em março desse ano, vários deles vieram a público, como suboficial William, como soldado Francisco, como outros militares vieram também, sargento Marcelino, vários militares vieram juntos a público, inclusive culminando em março desse ano, que é uma coisa sem precedente não só no Brasil como no mundo, um oficial superior, quando eu falo oficial superior, até o posto de coronel, inclusive coronel é o posto máximo na Polícia Militar, general é só nas Forças Armadas. O tenente-coronel, ele vem a público no seu discurso de passagem de comando para poder aposentar, e ele fala que sim, depois de 20 anos eu tenho que falar isso, eu comandei as operações com os militares para perseguir seres que eram inteligentes, que inclusive tinham o polegar oposto das mãos igual ao nosso.
e seres que andavam ali pisaram no chão, no solo mineiro. E ele revela isso, então, nesse discurso, sem entrar muito em detalhes, mas é impressionante porque é um discurso oficial, uma passagem de comando da Polícia Militar em uma instalação numa base militar, na presença do seu comandante, que é um coronel, na presença de membros das Forças Armadas que vieram prestigiar o evento, e na presença dos seus colegas fardados, e ele fardado também. Então isso é uma coisa que nunca aconteceu na história no Brasil e no mundo, e como eu falei, não é só ele, são seus colegas militares, há fotos, há vídeos e há documentos. Grande parte desses documentos vão ser liberados em outubro, existe também um cronograma aí, não pensem que esse militar ele está falando porque ele quer, isso foi combinado com certeza, com o seu comando, né? E há um cronograma para isso acontecer. O Edson já tem alguns documentos que eu pude ver algumas partes que vão ser liberados em outubro com relatos de vários militares que participaram, há pelo menos 13 militares que participaram disso, e como eu falei, envolvimento não só da aeronáutica, mas também do próprio exército e talvez de outros órgãos de inteligência. Existe uma coisa grande acontecendo nos bastidores em relação à Câmara dos Deputados e Senado no Brasil e também nos Estados Unidos, envolvendo próprios deputados que estão lá com o Trump sobre esse caso, e talvez isso tome proporções muito grandes, e eu acho que se esses caras estão podendo falar é que chegou o momento, eu não acho que nada é por acaso, e talvez com esse sinal verde dos Estados Unidos, haja também um sinal verde aqui no Brasil sobre esse caso de Cláudio aí. Legal. Você acha que ganha proporção aí, supera a Varginha aí no... Varginha tem uma peculiaridade que eles podem ter os seres, é o que dizem, né? A história de Varginha é que eles teriam capturado os seres, esses seres foram mandados para Campinas, o Juca, né? O Juca. E os Jucas, falam que eram os Jucas, né, inclusive. E os Jucas teriam sido enviados ali para os Estados Unidos, né? Se houve essa captura de ser, você tem a evidência, né? Você tem a evidência biológica, né? Que aí realmente é a evidência top que a gente precisa. Sim. Agora, tem uma coisa nesse caso, que é a quantidade de militares. Em Varginha você não tem militar falando abertamente sobre isso, principalmente oficial superior, coronel. Pelo contrário, os oficiais superiores e generais totalmente descredibilizando o cara, dizendo que nada aconteceu. E nesse caso você tem vários militares, inclusive o comandante, como eu falei, podendo falar abertamente sobre isso e já com documento liberado. Tem um relatório de 2008 falando isso, sobre tudo isso que aconteceu. Então acho que tem essa questão do ser em Varginha, mas nessa tem a questão de terem sido 26 diligências com contatos próximos dos militares e eles falando abertamente. E há evidências físicas, não do ser, mas há evidências físicas, inclusive talvez no corpo dos militares e nos locais em que aconteceu essa proximidade dos seres e desses objetos, e foram coletadas evidências físicas sobre isso, não apenas vídeos e fotos. E que seria interessante também. Legal. Porque não seria apenas relatos e relatórios, você teria evidências físicas e que talvez fizeram alguma análise, algum material, uma análise numa liga metálica, uma análise numa questão biológica. O Sacani então, sempre fala que o problema dessas questões é quando elas giram em torno do relato. Se você tem, do começo ao fim, relatos, vários relatos, às vezes várias versões, inclusive, como no caso Varginha. Mas... se a gente tiver, como você falou, registros, imagens, né? Porque agora a tecnologia é muito mais avançada. Isso é evidência física agora. E alguma evidência física, alguma análise, mata a questão. Você chegou a conversar com alguns deles lá, ou não? Conversei já com o comandante, inclusive mandar um abraço pro comandante Eisenhower. Inclusive, o fenômeno ele tem um certo senso de humor, né? Eu sempre falo, uma coisa, seja malevolente ou benevolente, ele tem um grande senso de humor. Porque assim, pensa só vocês, né? O fenômeno podia ter aparecido em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade. Apareceu em Cláudio, que inclusive ele não é tão longe ali de Varginha, né? E ele aparece justamente, poderia ter aparecido para qualquer agrupamento de policiais militares, ele aparece justamente para um pelotão cujo comandante se chama Eisenhower. Inclusive é neto de alemão, por isso que é Eisenhower, né? Inclusive no discurso dele ele fala em alemão também, ali, etc. Então, assim, e Eisenhower é o presidente americano que dizem no folclore que teria apertado a mão ali de um ser com indumentárias parecidas com egípcia, onde foi feito um acordo. Que, inclusive, é para mim, o grande sério que a gente pode conversar daqui a pouco. Esse acordo seria, para mim, o grande assunto em relação a acobertamento, essa ocultação desse assunto. Esse acordo que foi feito.
e seria o Eisenhower, e o nosso brasileiro chama Eisenhower. Então, assim, qual a probabilidade disso acontecer? E sendo também que 99% dos comandantes da Polícia Militar ficariam certamente quietos, gostariam de se aposentar sem falar no assunto e viver suas vidas tranquilas, sem tocar nisso, porque esse comandante está sendo vítima. Se você for nos comentários, tem muita gente achincalhando, fazendo gracinha, não tem que aposentar psiquiátrico, a gente sabe que acontece isso. E muitas pessoas não têm coragem de passar por isso, né? E esse cara está botando a cara e está tendo coragem de falar abertamente sobre o assunto. Então, a probabilidade de acontecer com um cara chamado Eisenhower e esse cara via público, e olha só, e uma das hipóteses é que o próprio fenômeno, ele controla a sua revelação e ele tem uma visão a longo prazo. Por quê? Qual a probabilidade desse cara se aposentar no mesmo ano que o Trump está fazendo a revelação, né? É muita coisa assim acontecendo, muita coincidência de baixa probabilidade acontecendo ao mesmo tempo. Então, e ao mesmo tempo, como vocês falaram, né, tem suspeita de uma possível pandemia, talvez uma possível cataclismo, uma possível IA aparecendo. Elon Musk fala que a IA geral vai vir aí daqui a pouco, tudo junto, revelação OVNI e tudo junto acontecendo, né? Então, são coisas que a gente fica coçando a cabeça. Será que são realmente coincidências? Aí, ó. Mas o Sacani tem perguntas aí sobre o caso Cláudio. Do caso Cláudio? Cara, o caso Cláudio eu conheço tão pouco, cara. O que eu conheço é que eu conversei com o Edson, né, cara? Não, eu acho que é um caso muito legal. O jeito que tá... Eu acho, assim, minha opinião, assim, sincera, é que eu acho que o jeito que tá sendo tratado o caso Cláudio tá sendo muito melhor do que foi tratado o caso de Varginha. Pra mim, sem dúvida nenhuma. Porque o caso de Varginha... Graças a Deus a mídia ainda não deu atenção, né? Então, tomara que fique por fora. Eu sei que é bom, talvez, às vezes, para pesquisa ter uma questão midiática e tal, mas ela pode se atrapalhar demais, entendeu? Porque aí entra por um lado, entra por outro, que eu acho que aconteceu ali em Varginha foi isso também, cara, entendeu? A mídia veio com tudo por cima, tipo um rolo compressor ali, e aí começa a aparecer um monte de versão, um monte de coisa, E aí isso acaba estraga, né? O jeito que eles estão fazendo aí, o que o Edson faz, que o Rony faz, de ir lá investigar, conversar, pesquisar e pega o relato de um e de outro, porque é muita gente, né? Talvez nem todos queiram falar, então você tem que convencer o cara a falar, entendeu? É um negócio que já aconteceu há muito tempo, pô, vou tocar nesse assunto agora, pra quê, entendeu? Tô com minha vida aqui tranquila, eu vou... Então tem todo esse trabalho aí, isso eu acho muito legal e eu manteria a imprensa, a mídia assim e tal, de fora o máximo possível, porque... Sei lá, às vezes atrapalha, não atrapalha? Varginha teve muito sensacionalismo, né? E teve a crença do ET, né? A crença, pra mim, a maior crítica que eu faço, e é uma crítica construtiva aos ufólogos, e óbvio que a gente tá falando de 96, muita coisa já mudou, né, daquele tempo pra cá, é que havia uma crença muito forte extraterrestre nos ufólogos. Inclusive o doutor Birajara, que saiu do caso, que hoje desacredita e tal, ele também combate isso, essa crença, e essa crença moldou o relato de testemunhas, né? Teve, por exemplo, um casal, Yuri e Coralina, que viu um fenômeno em forma de uma nuvem, que é um fenômeno clássico no estudo desse fenômeno, e que esse fenômeno, ao longo do tempo, virou uma nave metálica com cúpula e um serzinho dentro, então, janelinha. Então, é uma prova de que os ufólogos também moldaram. Foi mudando. Então, assim, para quê? Para poder você muda os fatos, você adiciona fatos para você caber na sua crença, né? Então, queria se provar que era algo extraterrestre, aí começa a acreditar num relato que uma nave espatifou e um cara só que viu, uma nave que passa de dia em cima de uma avenida e só um cara que viu. Você começa a falar que o NORAD disparou um laser para bater a nave. Então você começa a colocar um monte de elementos que não tem evidência nenhuma, que alguém falou, para poder, porque isso aí cabe na minha história que eu quero contar. Então eu pego esse elemento que é interessante, coloco ali e começo a contar isso para todo mundo, falo para mídia, etc, escrevo livros, etc. Então, eu acho que esse foi o grande erro, tá? No caso do Varginha, e que não está sendo cometido dessa vez, está sendo tratado com muita seriedade, está sendo tratado sem sensacionalismo, está sendo tratado, como eu falei, com uma questão de fazer um relacionamento com o Congresso, por exemplo, para revelar de forma responsável. Então, acho que muita coisa mudou, muita gente amadureceu ao longo desses 20 anos. Eu mesmo, obviamente, se eu tivesse em 96, certamente eu teria cometido o mesmo erro que os ufólogos naquela época, né? Porque era outra cultura, outro nível de amadurecimento em relação ao assunto. Então, a gente também não pode comparar 96 com 2026 e achar que é a mesma coisa, né? Mas sim, foram cometidos muitos erros aí.